Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre governança de dados. A governança de dados, ela se tornou bastante importante nos últimos anos, tendo em vista que os dados, eles tomaram uma posição estratégica dentro das organizações. Nós vimos e estudamos no passado que o dado, ele vira, a partir de um processamento, ele vira informação, E com a evolução da informática, enfim, da internet, com a globalização, com uma série de coisas que aconteceram nesse meio tempo, esse dado que se foi transformado em informação, ele se transformou em conhecimento, A partir do momento que eu fui agregando outros dados e fui construindo outras estruturas, isso gerou para a organização ao longo do tempo conhecimento, onde ela pegava esses dados e ela fazia e implementava ou implementa ações em cima desse conhecimento e com o passar do tempo ela percebeu que esse conhecimento ele vira sabedoria. E essa sabedoria, ela traz para as organizações hoje em dia, já tem um tempo que isso acontece, obviamente, vantagem competitiva, diferencial entre produtos, auxílio na tomada de decisão, porque a partir desse conhecimento eu tomo uma decisão. Eu penso, eu tenho um raciocínio sobre isso, e isso interfere no dia a dia das organizações. Então, essa informação ela ganhou força dentro das organizações com o passar dos anos, Porque a gente dizia o quê? Que a gente estava na era da informação, depois a gente saiu da era da informação, passou para a era do conhecimento e agora a gente está na era da inteligência. Se vocês observarem, a gente vê direto aí a evolução dos softwares de BI, a gente escuta muito falar de analytics, a gente vê muito o pessoal comentar sobre dashboard. Então, quando a gente fala de indicadores, dashboard, de agregar informação, tudo isso tem a ver na nossa capacidade atual, com as ferramentas que a gente tem, de pegar esses dados, e hoje a gente lê dado a partir de imagem, Então, a gente tem diferentes fontes de dados que a gente trabalha atualmente, tudo isso para a gente poder ter tomada de decisão em cima da informação. A internet é um poço de informação muito rico, Então, as empresas perceberam isso. As empresas perceberam isso e começaram, então, a trabalhar. Por conta dessa questão das empresas, ao longo dos anos, terem vastas bases de dados, muita informação contida dentro e fora da empresa, o dado ele começa, então, a ganhar esse corpo. Ele começa a ganhar outra importância. Então, a gente primeiro precisa, então, entender o dado. O dado, na sua forma bruta, ele representa fatos através de um conjunto de caracteres primitivos e isolados. A gente tem que pensar que os dados eles podem estar de diferentes formas, Ele pode ser um vídeo digital, ele pode ser uma postagem em rede social, ele pode ser produzido por um editor, Ele pode estar numa planilha eletrônica. Só que a gente tem dois tipos de dados diferentes, estruturado e não estruturado. Os dados estruturados são aqueles que geralmente são armazenados em banco de dados ou arquivos planos, arquivos comuns, Os não estruturados são aqueles dados que a gente tem, que eles são armazenados em planilhas, em imagens, som, em áudio. E aí, 80%, estima-se, pesquisas mostram que 80% dos dados das organizações eles estejam armazenados em formas não estruturadas. Por isso que Big Data, porque Big Data lê dado estruturado e não estruturado, ganhou tanto corpo. Porque, na verdade, o conceito de Big Data não vem tão somente de grandes volumes de dados. Ele vem também de você poder ler dados de diferentes fontes. Então, na realidade, ele ganha corpo quando hoje em dia a gente pode ler dado de tudo quanto é lugar. Celular é uma fonte, uma grande fonte de dados, Porque dentro do celular a gente tem vários equipamentos diferentes. Eu tenho GPS, ele monitora a minha saúde, Tem lá as minhas planilhas. Então, ali você tem dados estruturados e dados não estruturados, Bom, e aí, quando a gente fala sobre o conceito de governança de dados, a gente vê então que as organizações, elas começaram a ter esse olhar e elas pensaram o seguinte, bom, eu tenho que ter uma forma de compreender melhor o que fazer com esses dados, como controlar mais esses dados, até para poder saber se está no caminho certo, um caminho ruim, e realinhar sempre. A gente está falando de gestão, não é mesmo? Então, o que a gente está falando é, eu quero ter o controle dos meus dados, eu quero compreender o que é, para que eu possa, então, aplicar um método. Então, a gente vai ver que existe um método, Assim como a gente viu que tem um método para processo, um método para arquitetura de TI, a gente, para gestão de serviços, a gente também vai ver que tem um método aqui para governança de dados. Mas qual a vantagem, então, de eu fazer uma governança de dados? Bom,
Em primeiro lugar, a gente vai pensar na qualidade dos dados, né? Vai me permitir uma melhor tomada de decisão se eu tenho um dado bacana, né? Eu posso reduzir o meu atrito operacional porque eu estou governando esse dado, eu não vou ter duplicatas, proteger as necessidades dos meus stakeholders através da qualidade dos dados, né? Institucionalizar na gerência, uma gerência comum, na verdade, né, para tratamento de problemas com os dados, porque, olha só, um dos problemas que as empresas têm, às vezes, é na duplicidade de dados, dados não válidos, dados que você, lá os seus sistemas eles não fizeram nenhum tratamento na entrada de dados, isso pode estar dando um problema nas bases de dados, construir padrões, metodologias, processos para que possam auxiliar a organização dessa forma, né? E dar transparência. Então, a gente vai ver que a governança de dados, como é uma governança, o que ela vai mostrar para a gente? Política de dados, estratégia de dados, procedimentos para trabalhar esses dados, normas e padrões. Isso é o que uma política traz sempre. Estratégia, política, procedimentos, normas e padrões, está dentro de política, né? Então, a gente vai ver que o DAMA, assim como tem o PMBOK, o CBOK, existe o DMBOK, que foi feito pelo DAMA. O DAMA é uma organização que trata especificamente de dados. Então, a ideia aqui, quando ele apresenta, né, o DMBOK, é orientar as organizações na definição de premissas para a implementação da gestão de dados nas organizações. Porque, vejam, gestão de dados é diferente de governança de dados. Toda vez que a gente fala de governança, eu estou pensando a longo prazo. Toda vez que eu falo de gestão, eu estou pensando de ações a curto prazo. Então, as organizações elas têm que implementar a gestão de dados e a governança de dados. E aí elas têm que ter a percepção da diferença entre os dois processos para que ela possa ver o que ela quer implementar, como ela vai fazer. E o DMBOK ele apresenta isso. Então, ele vai fornecer as diretrizes, né, e a base para avaliação da eficácia e maturidade da gestão de dados nas organizações, e ele também vai ser útil nessa questão de trabalhar a melhoria contínua. Já que a gente está fazendo, né, falando de gestão e de governança, eu vou trabalhar melhoria contínua. Então, ele apresenta para a gente uma parte de gestão de dados e os elementos ambientais dentro do modelo dele, né? Então, ele apresenta duas vertentes dentro do modelo dele. Então, a gente vai ver que quando a gente fala de governança de dados, a gente está falando aí, né, de uma série de ações, uma série de áreas de conhecimento para a gente estar trabalhando. Então, a gente vai ter que pensar, né, na gestão da documentação e conteúdo desses meus dados, na gestão dos metadados, na minha gestão do meu Data Warehouse e BI. Então, a gente está falando, né, de gestão de dados mestres e referência. A gente vai ver lá na nossa aula que a gente detalha todos os processos que fazem parte dessa governança de dados. Gestão de operação de base de dados, gestão de segurança de dados, como é que a empresa vai se posicionar em relação a isso, gestão da qualidade de dados, como essa empresa trabalha com a qualidade de dados. Então, ele vai apresentar para a gente uma série de passo a passo para que a gente possa, então, ter essa compreensão. E nos elementos ambientais, ele traz para a gente uma série de processos de apoio. Então, ele é dividido em processos básicos e de apoio, e a gente vai ver que ele tem questões estruturantes. Nos básicos, ele vai falar sobre metas, princípios, atividades e entregas, papéis e responsabilidade dentro desse contexto. E quando a gente fala nos elementos ambientais de apoio, ele vai apresentar para a gente, né, a questão da nossa própria organização e cultura, como é que ela se coloca dentro desse contexto da gestão e governança de dados, práticas e técnicas, e vai falar também de tecnologia, até para mostrar que nem tudo é tecnologia. Se a gente olhar a governança, muito pelo contrário, governança não é tecnologia. A gente lança a mão de tecnologia para automatizar um processo de governança, mas quando a gente fala de governança, eu estou falando de processo, de método, estou falando de controle, estou falando de eficácia, da gente se preocupar, de como que eu vou desenvolver isso, a gente está falando de medição, a gente está falando de planejamento. Então, o DAMA, ele vai mostrar para a gente, dentro da área de dados, né, como é que essas empresas vão se comportar e quais os processos elas precisam se preocupar. Essa é a lógica aqui. O DMBOK ele é bastante vasto, né, como todo método, né, toda boa prática, mas a gente vai ver também que as empresas elas têm que começar por algum lugar. Se eu tenho uma área de BI dentro da minha organização, eu obviamente estou preocupado com esses dados, eu tenho que fazer com eles, então eu preciso tomar conta, né? Eu preciso saber se eu estou sendo eficiente e eficaz. Então, essa é a ideia que a gente quer passar aqui, né? Que a gente precisa também ter um olhar em cima da governança de dados dentro da nossa organização, ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.